Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa segunda-feira eu quero que você entenda que Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Independente do problema que você está enfrentando, independente das notícias que você tem recebido, talvez mais más notícias que boas, mas tenha certeza de uma coisa, quando você coloca os seus projetos nas mãos de Deus, quando você entrega a sua ansiedade, as suas preocupações nas mãos de Deus e confia nele, mais Ele o fará. E Ele vai te dar a direção que você precisa para esta semana. 020 7272 1010, você pode incluir o seu nome, o nome dos seus familiares, o problema financeiro que você está enfrentando, talvez o valor da dívida, talvez o problema que você está enfrentando, há quanto tempo você tem enfrentado esse problema, se não o seu, problema de um familiar seu, e envie-nos por esse número, para que possamos orar por você e determinar que a direção que você venha receber venha revolucionar a sua vida. Nós temos visto testemunhos, exemplos de pessoas que, ao ouvirem a direção de Deus, não duvidaram, colocaram em prática aquilo que estavam recebendo, confiando na palavra de Deus e creram que o impossível se faria possível. Pela fé, é isso que aconteceu. Você vai acompanhar testemunhos durante esse programa, inclusive o testemunho de hoje é considerado um dos melhores testemunhos da Igreja Universal. Essa senhora, ela vai contar pra gente a história de vida dela. Eu quero que você observe os detalhes, eu quero que você observe, cada detalhe, desde o problema, desde quando ela não acreditava em Deus, de forma alguma, até o resultado que ela alcançou e hoje glorifica o nome do Senhor Jesus. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Foi debaixo de um banco de praça que eu vivi. E eu alcoolizei meus 2 filhos pequenos para que eles não morressem de frio. Eu fiz até a 4ª série. Sofri muito ali trabalhando na roça, fazendo plantações, colhendo. Era uma vida assim de muitos transtornos, onde nós andávamos muito longe para ir até a cidade. E os anos passaram. E de repente eu me apaixonei por uma pessoa e foi a pessoa errada. Logo em seguida fomos morar juntos, casamos, tivemos 2 filhos. E essa pessoa começou a ser muito agressiva, muito rude. Ela me batia, dormia muitas vezes amarrada, me deixava trancada dentro de casa com as 2 crianças. Quando tudo isso aconteceu, eu fiquei muito revoltada. Eu peguei os meus 2 filhos e saí pelas ruas com uma sacolinha pequena e fui e corri o mundo. Fui para o mundo, sem destino, sem direção. Peguei uma carona de caminhão e vim parar aqui em Curitiba, com 2 crianças e uma sacola de roupa. Muitos moradores de rua ali perante a rodoviária. Eu fui para a Praça do Japão, onde eu fiquei 2 anos miseravelmente comendo resto de lixo, tomando banho no chafariz da praça. Ali naquele chafariz eu dava banho nas crianças, ali nós fazíamos nossas necessidades. E esse banco de praça foi meu amigo, o meu colchão. Eu dormia em cima do banco, eu abraçava meus filhos debaixo do banco, porque eu tinha medo que alguém roubasse eles. E nós passávamos a noite. E aqui, em Curitiba, nessa cidade, faz muito frio. E naquela época era muita geada. Eu não tinha outra solução. Eu dava cachaça para eles se aquecerem, porque eu colocava eles dentro de um saco de lixo, embrulhado com jornal. Eu amarrava ele no pescoço para que eles não passassem frio e eu dormia ali juntamente com eles. Eu olhava para os meus filhos, eu chorava. Eu tinha uma dor muito grande porque o meu sonho tinha sido extraviado, meu sonho tinha acabado. Várias vezes eu pensei em matá-los. Eu pensei, eu alcoolizo eles, eu mato eles e depois eu me mato e acabou o nosso sofrimento. A dor maior que eu senti na minha vida foi quando mataram meu filho enganado.
Não existe uma dor maior no mundo para uma mãe que passou por tantas lutas ver o filho sendo assassinado sem dever. Isso me trouxe assim uma revolta de dentro para fora. Porque quanto sofrimento nós passamos juntos. Foram 6 anos de sofrimento, de angústia, de comer resto de lixo, de morar na rua. Essa dor, ela não saía de dentro de mim. Mas tinha um rapaz que passava ali naquela praça, evangelizando. E todos os dias ele trazia um lanche para as crianças, trazia algo para as crianças comerem. Poucas palavras ele falava comigo, porque eu tinha medo que ele roubasse meus filhos. E ele ia embora. Ele me deixava um jornal, ele me deixou uma Bíblia. Houve momentos dele chegar, pegar a Bíblia e ler um versículo para mim, e eu dizia para ele: não adianta você ler. Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estaria aqui sofrendo. Mas um dia de muita geada, de muito frio, uma cerração que você não enxergava outra pessoa. Esse rapaz passou e ali foi quando nós começamos a vir à igreja. E quando eu cheguei à igreja, o pastor, ele disse: você que está passando por um momento difícil, uma angústia, um desprezo. E eu era desprezada pela sociedade. Eu disse: não, ele está falando comigo. Alguém falou da minha vida para ele. Mas ele não me conhecia. Ele não sabia que eu existia. Porque eu cheguei bem na semana da Fogueira Santa. Eu não entendia nada. Mas quando ele lançou e falou: a sua vida vai mudar. A partir de hoje, só depende de você. Eu fui uma das primeiras a sair do banco e fui até o altar. Eu saí e voltei para a praça. Continuei na praça. Mas eu já voltei com outros pensamentos. Porque há 2 anos eu morava ali, eu não imaginava que eu podia lavar rodas de carros, que eu podia limpar para-brisas, que eu podia lavar todos, portas de lojas. E isso eu comecei a fazer. E tudo que eu pegava nas minhas mãos, eu colocava numa sacolinha amarrada na minha cintura, para que ninguém me roubasse, eu colocava ali dentro. Quando foi para a entrega do propósito, eu dormi na porta da igreja, fui uma das primeiras a chegar no altar. Ali foi a diferença da minha vida. Eu não olhei pela minha sujeira, pelo meu cheiro, pelos meus cobertores sujos, não olhei por nada disso. Eu subi no altar e entreguei o meu propósito. E ali, Deus trabalhou dentro de mim. Na descida do altar, eu já tinha uma ideia nova. Saí à porta da igreja, no primeiro semáforo, Deus já me honrou. Passou um senhor perguntando se eu conhecia alguém para trabalhar. Eu disse que era eu. Eu não esperei ele terminar. Eu não esperei ele abrir a porta. Coloquei o saco de cobertas e ele disse: não, mas é para roçar uma chácara, um mato desse tamanho. Eu disse: não tem problema. E ele me levou. Já tinha uma casa para dormir, porque ele disse: quando a senhora chegar no final do topo aqui, vai ter uma casa com 2 peças. A senhora vai dormir lá. A senhora não vai dormir na rua. Ali era Deus trabalhando. Não tinha outra solução. O homem não me conhecia, ele nunca tinha me visto. Mas o mais importante da minha vida foi quando, numa reunião de quarta-feira, numa mini vigília, ali eu recebi o Espírito Santo. Foi um dia maravilhoso, foi algo totalmente diferente quando o Espírito Santo me abraçou. Foi algo que não tem explicação. Ele tomou conta do meu ser, dos meus pensamentos, dos meus desejos, de toda a minha vida. E ali eu comecei a ter novas direções, novas vidas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, aí ele não parou mais. 2 anos eu trabalhei na chácara, trabalhando com ele. E depois ele chegou e disse: dona Vilma,
a senhora vai ajudar minha esposa no escritório. E ali naquele escritório, eu trabalhando junto com ele, com a esposa, chegou um dia um rapaz e pediu uma documentação e eu fui tirar para ele. E ele me disse, a senhora, eu conheço a senhora. Eu disse, não, o senhor não me conhece. E virei e voltei a trabalhar. Mas ele era o mesmo homem que todos os dias passava na praça e cuidava dos meus filhos. Dava o lanche, dava uma palavra e continuava para o seu trabalho. E aquele homem, hoje, é o meu esposo. Ele é um grande homem de Deus. Deus foi nos prosperando, fomos trabalhando de fé em fé. Aí eu já me senti segura de montar uma barquinha de camelô. A banquinha cresceu, fiquei conhecida na minha cidade. Aí montei uma loja. E daquele altar, Deus me deu uma nova direção. E montamos uma escola de cabeleireiros. Nós damos todos os cursos na área da estética e beleza. Hoje eu faço parte do grupo Unip, Universal nos Presídios. Todos os domingos eu estou lá dentro do presídio, atendendo aquelas senhoras, atendendo aquelas jovens, porque um dia eu recebi esse carinho, eu recebi o Espírito Santo. E hoje, da mesma maneira que eu recebi, eu dou. E eu visitava, eu fazia um trabalho nos abrigos. E eu sempre me deparava com uma criança e ela me abraçava e aquele abraço me lembrava do meu filho. E eu procurei os direitos para que eu pudesse adotá-lo. A assistente social me disse, mas dona Vilma, ele tem mais irmãos, são 5. Eu disse para ela, pode me dar. E o dia que eu cheguei no fórum para buscar essas crianças, estava lá os 5. Eu trouxe. Eu peguei eles, coloquei no carro e fui direto à igreja. Eu fui consagrar os meus filhos. Antes de eu me apresentar a eles, que eu era a mãe dele, eu apresentei Jesus para eles. E graças a Deus também ela adotou meus irmãos, né? E a gente, na verdade, teve um reencontro lá. A gente, graças a Deus, cresceu tudo junto. E conhecemos mais gente, tivemos mais irmão ainda, né? Essas crianças foi um presente de Deus na nossa vida. São filhos que temem a Deus. Isso é muito importante, foi muito importante na minha vida. Porque Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus faz por completo. Deus me deu uma família, Ele me deu um casamento. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo. Tudo isso eu devo à direção de Deus, à obediência à palavra do Senhor. Porque nem o homem e nem o dinheiro do mundo todo mudaria a minha vida como mudou. Olha onde Deus me colocou hoje. Olha onde eu estou hoje. Aqui no altar do Senhor Jesus foi onde eu coloquei toda a minha vida. E o Espírito Santo me respondeu. Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele muda a sua vida como Ele mudou a minha. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé. A senhora Vilma, que antes morava na rua, e ali naquela situação ela culpava a Deus. Ela culpava a Deus, ela dizia, onde está Deus? Deus não existe. Ainda que ela fosse evangelizada, ainda que ela recebesse ajuda das mãos dos evangelistas, ajuda de alimentos e uma palavra de conforto, ela aceitava o alimento e rejeitava a palavra de conforto. Porque ela era magoada com Deus na realidade. As pessoas, elas enfrentam problemas e elas não assumem a responsabilidade das suas decisões erradas.
exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, Gideão, né, ele estava culpando a Deus pela ausência. Onde está Deus? Por que nós estamos vivendo essa situação, esse problema? E o Deus dos nossos pais? Ou seja, ele estava culpando a Deus e ele se esquecia que dentro da casa do seu pai havia uma imagem de Baal, né? Um poste ídolo, uma idolatria, que era totalmente contra as leis de Deus. E muitas pessoas, como Gideão, como a senhora Vilma, hoje em dia estão enfrentando problemas financeiros, estão enfrentando problemas gerais em sua vida e colocam a culpa em Deus. Você tem que assumir a sua responsabilidade, reconhecer que você tomou decisões erradas. Inclusive, nas palestras, nós costumamos mostrar exemplos práticos, como, por exemplo, o exemplo do testemunho da senhora Vilma. Ela teve que ser humilde, ela teve que colocar a Deus em primeiro lugar na vida dela e ter atitude, porque quando a oportunidade apareceu, depois que ela teve a oportunidade, depois que ela recebeu a direção do Espírito Santo, tocou o coração dela, e ali as portas começaram a se abrir quando ela fez um pacto com Deus. Ela teve uma oportunidade. Muitas pessoas reclamam de oportunidade. Na verdade, você está rejeitando as oportunidades que você tem recebido. Ela não. A primeira oportunidade, ela abraçou. E daquela oportunidade, um início bem discreto, humilde, hoje ela trabalha por conta própria, tem a sua família estruturada e pode glorificar a Deus através da sua vida, ajudando outras pessoas, inclusive. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, não são poucas as pessoas que estão nesse momento pedindo ajuda, clamando, orando. Meu Deus, em frente às suas fotografias, em frente à peça de roupa do familiar, em frente dos problemas, dos papéis que estão ali, os problemas, todos os projetos e situações que ela tem vivido e não tem dado resultado, ela não tem encontrado uma solução. Mas quando nós buscamos a Deus, o soberano, que pode resolver toda e qualquer situação, quando nós somos humildes para ouvir a direção, quando nós somos determinados em dar um basta na situação, passamos a ter a certeza de que, independente do problema, nós sabemos que haverá resposta, ainda que os nossos olhos não vejam aquilo que nós esperamos enxergar, mas pela fé, nós temos a certeza de que isso chegará. E a partir de agora, meu Pai, essa pessoa recebe o toque das tuas mãos poderosas, ela recebe paz. Consagra esta água, eu te peço, que ao beber da água seja ela revestida com o seu poder. Em nome de Jesus, beba da água com fé. Seja abençoada aí agora. Graças a Deus. Pela fé você está livre do peso, da ansiedade, das preocupações. Agora, coloque um propósito no seu coração, de estar conosco hoje mesmo e lutar por essa situação, para que Deus ele venha mudar a sua história. E lembrando que todos os domingos nós temos ali a concentração de fé e milagres, às 10 da manhã aqui em Finsbury Park, no norte de Londres. Você é o nosso convidado. Convide os seus familiares, os seus amigos
E para mais informações, envie-nos uma mensagem de texto ou o e-mail. Que Deus abençoe a todos e até lá.